Picos, cidade localizada no centro-sul do estado, a 310 quilômetros da capital Teresina, com suas belas paisagens, morros e um lindo cartão postal que nos remete a muita fé do povo nordestino, a Catedral Nossa Senhora dos Remédios. Além das belas paisagens que deixaram nossa cidade reconhecida por seu aspecto único, temos também escritores que falam dessas paisagens em suas obras. É aqui na Academia de Letras da região de Picos, berço e guardiã da cultura picoense, que temos imortalizados as mais diversas obras e autores que exaltam nossa terra e nossa gente. É o caso do escritor Dedé Luz. Eu apuro pedacinhos de crônicas que eu tenho sobre meus amigos, meu povo, meus pais, meus tios, né? Os cidadãos de Picos, né? Que sempre impuseram moral, respeito na sua vida pessoal e profissional, ok? E fui juntando e transformei em longos contos. Contos que detalham a sua profissão, o seu sofrimento, a sua parte lúdica, né? Eu sempre, eu digo às pessoas que me ouvem, quando eu abordo o meu livro, que as personagens que aqui estão, eu os denomino de pérolas. São pérolas da minha terra. Então, por que eu chamo de pérolas os personagens da minha terra? Por quê? Porque eles sofreram também. As pérolas são frutos de sofrimento, né? De dor, de resiliência. Então, a minha família, os amigos e os cidadãos picoenses, e há demais, outros de outros estados, amigos e outros causos que eu demonstro através das minhas narrativas, são frutos de sofrimento, de resiliência, de moral, de ética, certo? Com aquela parte lúdica usada pelo escritor, com o ludismo, né? A coisa engraçada, o humor. Eu teço essas narrativas, né? Sem haver a intenção maléfica. O presidente da LERP, o escritor Francisco de Assis Souza, inicia sua fala recitando uma crônica sobre o umbuzeiro, típica árvore do sertão, presente em um de seus livros. Antes mesmo da chegada das primeiras águas, com os galhos ainda nus, o umbuzeiro já apresenta as primeiras flores, e o sertanejo com um sorriso no rosto diz: o umbuzeiro está florando. É sinal de bom inverno. E assim aquece a esperança de plantar sua rocinha, ver os açudes encherem e a pastagem crescer. Com a formação dos primeiros frutos, a molecada se arrisca e sobe até a copa da árvore para pescar aqueles imbuzinhos ainda verdes. Outros se contentam em ficar embaixo e derrubá-los usando uma vara de marmeleiro. Para onde vai, menino? Grita a mamãe. Tirar imbu, responde o garoto. E recomenda dizendo ao chegar lá: deve olhar bem para o chão. Deve ter cuidado com as cobras. Elas costumam ficar alojadas no oco do tronco da árvore, nos buracos que os pebas escavam, ou simplesmente estão a passear entre os bagaços. Tenha cuidado! A cascavel e a jararaca são as mais que andam. No momento da chuva, o sertanejo não recomenda que as pessoas se protejam debaixo dos seus galhos, pois é vulnerável ao curisco. Segundo o autor, sua infância foi toda no interior e teve oportunidade de desfrutar de vivências únicas, tão diferentes das crianças nos dias atuais. Eu sou um filho do semiárido. Nasci na roça, fui criado na roça. Sou daqueles que meu pai levantava às 5 horas da manhã e me acordava para que eu o ajudasse no momento em que ele fosse tirar o leite, né, que hoje chama a ordenha, né, mas aqui levanta cedo para tirar o leite. Né, então eu ia para o curral, enquanto ele tirava o leite de uma vaca, eu estava na porteira. Né, coloca o próximo bezerro, né? E fazendo assim, depois ia levar o gado para a roça, ia buscar à tarde, né? Então, eu nasci dentro desse ambiente, né? Das baraúnas de um lado, angico de outro,
Mandacaru, Xique-Xique, quer dizer, indo buscar água nos barreiros. O abastecimento de água era feito assim, a gente ia buscar no balde, né? Então, é a minha vivência. O que eu escrevo sobre o semiárido é o testemunho do que eu vivi, né? Do que eu vivi. E, de certa forma, hoje ainda está dentro de mim. Só que hoje, numa forma de contemplação, né? Eu tenho um espaço, uma pequena propriedade, em que eu não permito jamais ninguém entrar para caçar, não permito ninguém entrar para cortar um pé de marmeleiro, só para que eu contemple a caatinga todos os dias, seja no momento seco, que produz várias fotografias maravilhosas, né? Que é uma das minhas paixões também, a fotografia, onde tem vários pés de juazeiro, onde principalmente na seca é que ele se demonstra realmente como uma fortaleza. E eu tenho uma crônica que é uma das mais interessantes que eu acho sobre o semiárido, que é Juazeiro Velho Amigo. Ela ainda é inédita em livro. Eu publiquei no meu blog e em alguns outros sites da região também publicaram, mas em livro ainda ela é inédita. Então, é o registro de toda essa vivência. E outra coisa, depois que eu tomei consciência do que eu estava fazendo, eu determinei esse propósito de registrar as vozes de um povo, de certa forma, sem voz, né? Quem mora lá no campo não tem voz, não pode dizer quem ele é, não tem a quem dizer quem ele é. Ele sente por muitas vezes até com vergonha, acabrunhado, como a gente chama, de dizer quem ele é. Porque quando ele vai para a cidade se comunicar com alguém, é como se fosse um matuto, é como se não soubesse nem falar, né? Como Graciliano Ramos criou o personagem de Vidas Secas, né? O pai, né? O Fabiano, que mal falava, né? Porque ele se achava inferior, ele era um cabra, né? E cabra nunca ia ser patrão, nunca ia ter sucesso na vida, nunca ia ter gado, nunca ia ter os bichos da propriedade dele mesmo. A vida dele era trabalhar para os outros, a vida dele era tentar colocar comida dentro de casa para ele, os filhos e a esposa, né? E então, essa voz eu dou nas minhas crônicas. O sertanejo fala na minha crônica. E não é só lamentação, não. Eu vejo o semiárido como uma característica climática de pessoas determinadas, fortes, que vivem dentro dela com possibilidades positivas da vida, que vê a vida de uma forma positiva. Dedé Luz também relata em suas obras acerca da infância no sertão piauiense e como isso o influenciou no ofício da escrita. Olha, eu inicialmente, né, quando nos primeiros anos escolares, influenciado por meu avô, né, eu estudava ali no ginásio picoense, trabalhava na roça ajudando meus pais, e ele, meu avô, né, ele costumava comprar essa literatura de cordel, pendurada nos cordões no meio da feira, bem popular, cantada. E ele, gostando desse tipo de literatura de arte, eu já tinha também uma certa, como é que se diz, queda, entre aspas, pela arte em geral, né? Eu podia estar trabalhando, não tivesse, ele só queria dos netos, ele mandava me chamar, e eu achava até bom, porque saía da roça, né? Deixava de trabalhar, meu pai mandava eu procurá-lo e ele comprava, né? Os romances, né? Chamavam romances de cordéis, e eu os lia, e às vezes até cantava, porque isso aí é reminiscência de Portugal, né? Tempo do trovadorismo, na Idade Média, século, vocês que estudam sabem, mas sabem como eu sei também, né? Século XII a XIV, né? Isso é reminiscência de Portugal, esse tipo de arte, era cantar através da lira, ok? Então eu ia e lia o romance, senão cantava para ele, né? E, pô, pelo meu avô, era muito ajeitado por isso. Também tive muita influência da igreja, né? Esses grupos de jovens, né? Fazendo essas apresentações, entendeu? Inclusive,
quando bem jovem, né, idade de 14 anos, 15 anos, eu tinha um sonho, querer ser ator. Meu Deus do céu, é impossível, né? Mas eu gostava muito, né, dessas peças teatrais, então foi outra influência. Eu elaborava, ou melhor, produzia, compunha hinos para a igreja, orações, né, aqueles grupos de casais, e eles me presenteavam até por isso. Então, assim, sempre fui voltado à arte, à cultura, né? E hoje eu não me acho uma pessoa sui generis, porém, eu estou num espaço que eu gosto, né? Eu já fui militar, não prossegui com a carreira, né? Também fiz direito, né? Não assumi. Eu já lecionava, eu tinha minhas escolas, trabalhava muito. Então eu descobri que a minha alma, ela se coaduna mesmo ao campo da literatura, às artes de um modo geral, a cultura, a leitura e a escrita. Um traço importante dos autores picoenses que escrevem sobre o sertão é a ligação da seca com a miséria e como os políticos poderiam mudar essa realidade. O escritor surgiu em mim, né, por a necessidade de comunicação, né? A primeira situação é essa, necessidade de comunicação. E outro fator foi a oportunidade que eu tive no início de 2000, se eu não me engano, de ser correspondente de um site de Teresina. Então esse site disponibilizou espaço para, em cada cidade do Piauí, um professor, um jornalista, um comunicador de rádio, ele se disponibilizasse a postar matérias da cidade. E eu, na minha cidade, na época, Vila Nova do Piauí, me cadastrei e, consequentemente, trabalhei voluntariamente, né, como correspondente. E com essas publicações foram surgindo os meus primeiros escritos, que depois eu vim descobrir que eram crônicas. Então não foi uma coisa programada, né? Eu postava, tinha um fato, um acontecimento na região, e eu postava. Só que o meu texto foi ganhando uma dimensão muito boa. Pessoas em Brasília começaram a acompanhar e a comentar, pessoas em São Paulo, em outras partes do Nordeste. Isso que você escreve não é simplesmente uma notícia, uma matéria ou uma redação, alguma coisa, como queiram dizer, do jornalismo. Isso é muito mais, é uma outra coisa. E aí eu fui descobrindo que eu estava fazendo crônicas, muito menores do que escrevo hoje, mas eram crônicas. Inclusive com notícias lá da minha cidade, né? Vila Nova, São Julião, Pionono, daquela região. E muitas delas focadas na relação do homem com o meio ambiente, com a natureza. Essa relação de seca, de período de seca, essa relação do período de inverno, a produção ou a falta de produção, né? A relação com a criação de animais, a cultura, a vivência desse homem, né? Então isso foi se expandindo. É sobre a infância difícil. Sobre tudo isso. Primeiramente, eu acho que o que é que eu noto? Que aqui no Nordeste, os recursos financeiros, principalmente dirigidos à escola pública, foram muito escassos em épocas anteriores. Até que houve um descaso à escola pública, desculpe, né? Hoje a gente paga quantias astrais para poder colocar nossos filhos em escolas particulares. E a pública, mesmo que a gente queira valorizar a escola pública, mas o pessoal já tem aquela imagem de que a escola pública não presta. Isso aí foi culpa nossa? Não, culpa dos políticos. Não quero aqui falar nem A nem B. Mas é a verdade, eu sou professor e sinto. Certo? Então, o descaso da escola pública era para não carregar recursos para a escola, para a escola pública, e por isso prejudica-nos, né? Só que nossos ancestrais estudaram em escola pública. Então não é em ser a escola pública ou particular que é a chave de sua valorização, não. Nós podemos valorizar qualquer uma, vai depender da vontade humana. No meu primeiro livro, eu quis mostrar ao nordestino do nosso semiárido, né,
que nós também da escola pública, eu estudei em escola pública, nós também temos condição de ser professores, de manejar a língua, de saber, inclusive, usá-la nas suas variantes, né? Porque eu acho o seguinte, eu tentei demonstrar na minha obra que não só a pessoa letrada gosta ou faz poesia. Qualquer homem, quer tenha uma condição cultural elevada ou não, ele é cheio de poesia.